Fala, galerinha do Jota Explica, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, aula de literatura, nossa 13ª aula, e nós iremos falar um pouquinho aí sobre o movimento realista, sobre a escola literária realismo, tá? E um dos maiores escritores brasileiros aí, e também, né, não só do brasileiro, mas também mundial, Machado de Assis, tá? Lembrando que eu sou a professora Bárbara, de literatura, e aqui no Jota Explica nós temos videoaulas de segunda a sábado. E nós temos também um grupo no Telegram, onde a gente vê as apostilas aí do nosso curso, beleza? Então vamos lá. Antes de dar início realmente à aula, eu quero falar que aqui eu não vou me estender tanto no assunto para não ficar um vídeo tão longo e cansativo. Então, se você quiser ter na íntegra, né, resumo das obras, a especificação realmente da escola literária, aqui eu vou falar um pouco no geral, mas se você quiser ter mesmo, né, uma coisa mais específica, eu deixei na apostila de vocês, deixei tudo bem explicadinho, tudo bem completo. Então, se você tem interesse, né, em ter os materiais na íntegra, tá no nosso grupo apostila, beleza? Lá tá tudo explicadinho, bem certinho. Resumo das obras, falando um pouquinho sobre o resumo da vida dos principais autores. Aqui eu vou tratar somente do Machado de Assis, tá? Então vamos lá. O realismo ele se inicia no Brasil logo após o romantismo, né? Então ele começa ali no final do romantismo, né? Existem pessoas que caracterizam ali um pré-realismo, né? Iniciado ali com Memórias de um Sargento de Milícias, tá? E as pessoas conceituam aquilo como não romantismo, mas um pré-realismo. Mas isso não é muito correto. Então a gente deixa o Sargento de Milícias como romantismo e inicia o realismo na segunda metade aí do século XIX, tá? Então ele vai se caracterizar pela abordagem objetiva da realidade e o interesse de temas sociais. Vocês lembram que lá na poesia romântica eu falei com vocês que lá na terceira fase ele já explorava um pouco ali do realismo, aquela questão de tratar de temas sociais? Então, isso vem à tona agora. Essa é a escola de tratar os temas sociais. Essa é a escola que vai aí abordar de forma objetiva as problemáticas, tá? Então, esse é o realismo. É a escola que chega dando um pouquinho mais de visibilidade para o que antes a gente não falava tanto, tá? Então, a gente deixa aí de romantizar as coisas, ou seja, é uma reação, né, ao subjetivismo do romantismo, ou seja, deixa um pouco a subjetividade de lado, agora é hora de sermos objetivos. Nem tudo é tão romantizado assim. É isso que vem tratar aí o realismo, tá? Ele se manifesta na prosa, no romance social, psicológico e de tese, beleza? A gente vê muito isso nas obras do Machado de Assis, tá? E esse romance social a gente vê bastante também no Cortiço. A literatura realista deixa de ser mera distração e passa a preocupar-se com a crítica às instituições como a Igreja Católica e a hipocrisia da burguesia. Então vai ser justamente isso. Ela vai ser, né, uma crítica. A Igreja Católica naquela época tinha grande espaço, então ela vai ser uma crítica, uma afronta à Igreja, né, e a hipocrisia daquela burguesia, né, os valores burgueses, né? Então, nossa, vocês falam tanto em valores, mas será que é assim mesmo? Então vai ser essa crítica a essa hipocrisia. Então é isso que o realismo vem mostrar pra gente. A escravidão, os preconceitos sociais e a sexualidade são os principais temas tratados com a linguagem clara, direta e objetiva. Quando eu falo clara, direta e objetiva, e aí você pega um livro do realismo, vai ler e você não entende nada, é porque a gente tem que, né, falar que a gente está tratando de séculos passados. Então, para nós não vai ser aí uma coisa de tão fácil entendimento, tá? Mas naquela época era claramente objetivo. E aí ele traz aí temas como escravidão, né, como sexualidade, onde antes na literatura trataríamos disso, né? Então vem o cara aí, né, os autores tratando de temas que antes a gente, né, não ia pensar em tratar dentro da literatura. Para isso que vem o realismo, para abrir aí portas. E aí o marco inicial dele no Brasil acontece lá em 1881
E aí Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Tá errado ali, é Brás Cubas, beleza? Não Brás Cuba, o corretor corrigiu. Não é redundância isso. Então ele se inicia lá em 1881 com esse livro do Machado de Assis, que nos apresenta a vida de um defunto autor. Então é um livro muito interessante, ele é leitura obrigatória de alguns vestibulares, deixou de ser do vestibular da Unicamp, mas se eu não me engano tem alguns vestibulares que ainda é leitura obrigatória. Mas é um livro muito interessante que acho que todos nós devemos ter conhecimento, porque é a obra que dá início aí ao realismo do Brasil e é uma das principais obras do Machado de Assis, beleza? Então, essa obra que dá início aí é uma nova era dentro da literatura. E aí, falando um pouquinho sobre o contexto histórico, a gente precisa entender que naquela época a gente estava com uma sociedade bem dividida entre os operários e a burguesia. E aí a gente tem o surgimento de uma realidade oposta ao que tinha sido vivido no romantismo, porque no romantismo nós tratávamos apenas da burguesia. Lembra que eu falei com vocês sobre toda aquela questão dos folhetins que eram escritos para a burguesia? Agora a gente já tem aí uma classe operária começando a ler. Então as obras elas tratam também, né, da classe operária. Beleza? Então, isso vai pesar bastante nos escritos. E aí a gente tem um progresso tecnológico, né? A gente tem o surgimento dos carros. Ah, Bárbara, mas no que isso vai influenciar dentro da literatura? Leia as obras que vocês irão entender melhor, beleza? É um avanço tecnológico ainda da burguesia, né? Carro. Como a classe operária tem um carro naquela época, então a gente tem essa presença aí dentro da literatura, beleza? O pensamento filosófico que exerce mais influência ao surgir do realismo é o positivismo, que analisa a realidade através de observações e constatações racionais. Então a gente tem um escritor como Machado de Assis, que era um cara que ficava na praça, sentado, observando ali, né, o agir da sociedade, o agir das pessoas em seu redor, para ele poder escrever seus livros de forma racional. Então ele sentava, pensava e aí escrevia, tá? Então vai fugir completamente das idealizações do romantismo. Ele vai escrever ali de uma forma mais racional. E aí a gente tem bastante característica. Beleza? Nós temos a valorização da objetividade dos fatos. É isso que eu tratei até agora, uma escola totalmente objetiva. Nós temos a impessoalidade e apagamento das ideias do autor. Então a gente percebe que sempre que o autor conversa conosco, né, leitores, ele vai deixar como se fôssemos nós conversando com a história. Um grande, como posso dizer, um grande toque aí dos autores do realismo em nos colocar dentro da história, tá? Descrições de tipos sociais ou situações típicas, então vai tratar muito mais da sociedade, de coisas que nós vivenciamos até os dias de hoje. Tem coisas que ainda são tabus na nossa sociedade, que já eram tratadas naquela época. Fim das idealizações, tá? Retratos de adultério, miséria e fracasso social. Antes a gente tratava disso na literatura, se tratava era bem romantizado, agora não mais, tá? Agora a gente tem essa ideia bem mais realista mesmo, né? Assim como diz o nome da escola. Relevância das formas do romance e do conto, né? Prevalência, meu Deus. Então a gente tem um romance muito escrito, os contos do Machado de Assis também, que deixam bem evidente a forma de escrita deles, tá? Então vai ser bem demarcado tudo isso. Frequentes críticas às hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, a burguesia. Então sempre criticando a burguesia. A gente tem os autores aí vindo do gueto, então eles vão criticar muito essa burguesia, porque eles sofreram com ela, beleza? Aceitação da realidade tal qual como ela é. Então, aquela questão que eu já falei, eles vão aceitar o gueto que eles vieram e vão escrever sobre isso, tá? Esteticismo, sempre, né? Até a era contemporânea, até o final do modernismo, a gente tem esse esteticismo,
escrita com elegância, essa coisa mais estilizada, né? Uma norma completamente culta, tá bom? Tentativa de explicar o real, então o realismo ele vem justamente para explicar o real e por isso ele vai usar sim da ciência, ele vai usar sim de outros conhecimentos. Então a gente tem aí uma interdisciplinariedade desde do realismo dentro da literatura. A abordagem psicológica das personagens como composição da realidade que vem. Então é aquela questão que eu já falei. A gente tem um escritor que analisa o psicológico das pessoas para, né, tentar, como posso dizer, colocar muito de uma sociedade dentro de um personagem. Isso é muito importante dentro do realismo, a gente percebe muito isso. É evidente dentro das obras que você precisa colocar de si para conseguir entender uma obra, tá? Então a gente lê aí Dom Casmurro, a gente lê O Espelho, né, uma crônica aí do Machado, um conto, e a gente percebe que tem muito de nós mesmos dentro daquele texto, porque ele fazia essa sondagem psicológica. E aí já falei dele várias vezes, mas vou tratar agora só dele, Machado de Assis. Então a gente precisa entender que o cara era pobre, ele era neto de escravos, ele era negro, ele não teve uma educação formal, ele não frequentou a escola, ele tinha epilepsia, então ele tinha aí uma doença que agora já é muito tratada, mas naquela época não, beleza? E ele foi mais, assim, vivo ainda, ele já foi reconhecido como o maior escritor de seu tempo, cara. Então, um grande nome da história da literatura. O cara em vida já foi reconhecido como um grande escritor, porque era muito talentoso, muito, muito, muito talentoso. Então, a gente precisa entender que o Machado de Assis, ele é um grande nome para a literatura brasileira, por isso, o cara veio do nada e fez um grande trabalho aí dentro da nossa literatura. Ele é fundador e presidente vitalício da Academia Brasileira de Letras. Ele era polígrafo. O que é uma pessoa polígrafa? Escreve de tudo. Então ele escreveu conto, romance, crônica, poema, poesia. Escreveu de tudo. E ele, como um grande escritor, transcende entre as escolas, né? Aquela questão. O cara, como ele é muito bom, ele escreve tanto romances, né, do romantismo, quanto romances do realismo. Então é um cara que ele tem duas fases aí, tá? Nessa primeira fase machadiana, uma fase romântica, pero não útil, ou seja, ele traz o realismo já dentro do romantismo, mas era uma fase mais romântica, que ele escreve aí Ressurreição, Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, entre outros livros aí, tá? Esses são só alguns exemplos. E a segunda fase, que é a realista, que tem os livros que nós vamos tratar aí, né, nos vestibulares, que tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que é a tríade machadiana aí, muito conhecida, beleza? Machado é um gênio, tá? Ele basicamente é um gênio, porque ele é revolucionário. Como assim revolucionário? A gente sai do romantismo, onde José de Alencar usa 4 folhas de um livro para falar sobre uma cortina. Machado de Assis fala, não, isso aí não é importante, ninguém quer saber de detalhe. O que ele faz? Escreve livros com frases mais curtas, com capítulos mais curtos, o que aguça aí a nossa curiosidade. Tem capítulos do livro do Machado de Assis que não tem nem 3 linhas. Então a gente precisa entender que o cara foi ali no objetivo mesmo, tá? E aí por que ele é esse gênio? Porque além disso, ele faz aí essa sondagem psicológica. O que é sondagem psicológica? Colocar, né, introspecção, né? Colocar ação dentro da introspecção. Então ele coloca, né, como eu posso dizer, a ação dos personagens dizem muito do nosso psicológico. Então ele meio que faz essa sondagem mesmo no nosso psicológico para entender melhor a ação dos personagens. E aí essa ação vai depender do que nós achamos. Olha que loucura! Então a gente pega aquele famoso, né, aquela famosa pergunta da literatura. Capitu, traiu ou não Bentinho? Calma aí. Traiu ou não? Eu trairia? Se eu trairia, eu vou levar para um lado de que traiu. Se eu não trairia, eu vou levar para um lado de que não traiu. Mas aí tem as influências do nosso contexto.
E aí eu vou achar que não traiu porque o cara não se entendeu. E aí a gente já percebe que tá usando do nosso psicológico para entender aquele livro. Então, por isso que o cara é um gênio. Ele faz essa sondagem psicológica, né, para nós podermos entender os personagens dele. E o cara era muito cético, tá? Machado de Assis, na vida, ele era cético. Então, todos os livros dele têm muito desse ceticismo, né, um pessimismo muito carregado. Então, ele duvida das coisas, ele duvida do ser humano. Mas imagine que chato você pegar um livro e ler um livro de pessimismo do começo ao fim. Como que ele faz para não ficar um livro chato? Coloca ironia. Então os livros dele são muito irônicos, tem muito deboche, o cara usa muito o humor e a ironia para equilibrar esse ceticismo. E era um gênio, um estudioso nato. Então, um cara que coloca muitas referências nos seus livros. Referências, né, da ciência, da história. Referências mesmo. O cara estudava demais, né? Ele cita filósofos. Então, era um homem que realmente era carregado de muito conhecimento. Esse era Machado de Assis. E aí, as histórias dele, além de tudo isso, tinham muitas digressões. Que são digressões? As histórias são narradas em zigue-zague, ou seja, elas não começam num começo, depois o meio, depois o fim, como a gente está acostumado. Então o início da história dele começa no meio, o final é o começo. Então ele vai fazendo esse zigue-zague, ele vai, né, fazendo com que nós tenhamos que ler para entender tudo o que está acontecendo. Isso chama muita atenção nos livros dele. Ele usa muito da metalinguagem, então ele conversa com o leitor, tá? Enquanto ele narra a história, ele está conversando com você. E você realmente lê como se ele estivesse conversando com você, né? Ele tem muita intertextualidade, como eu já disse, então ele vai dialogar com outras obras, né? Hamlet faz parte dos livros dele, ele fala muito de Homero, né? Da Ilíada, e ele cita até mesmo a Bíblia, então era um cara que tinha um conhecimento absurdo. E o tempo e espaço é sempre a cidade, né? Naquela época, muito Rio de Janeiro, capital do Brasil. Então, ele estava muito ali o lugar onde as pessoas viviam. Então, imagine, você lê uma história escrita na sua cidade. Aquilo naquela época era absurdo de fantástico. Por isso que o cara é um gênio, galera. Porque ele basicamente revolucionou a literatura brasileira. É um grande nome aí da nossa literatura que merece, sim, toda a exaltação possível. Essa foi nossa aula sobre Machado de Assis, tá? Não deixem de conhecer a tríade machadiana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba. Quem acompanhou a live de Quincas Borba que eu fiz com a Jota já sabe um pouquinho da história. E Dom Casmurro, esse grande livro aí, Capitu, Bentinho, tá? Então leiam essas 3 obras, elas são importantíssimas aí para a literatura mundial, diria eu. Essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, nós temos aí nossa playlist de literatura, tá? Deixa o like no vídeo, aumenta o engajamento do nosso canal, beleza? Um beijo e até a próxima.